Mas não é uma hora, não? Igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Quando você recebe o elogio, o peso aumenta, né? Mas é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus que nós estamos aqui nesta manhã, amém? E antes eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Irmãos, estar aqui para ministrar a palavra do Senhor é honra. Essa oportunidade é honra para mim e para você, quando você recebê-la. Obrigado, Hugo. Queria agradecer, obrigado, pastor Luiz, pelas palavras, pela confiança. Obrigado, pastora Luciene, amém? Porque, primeiramente Deus, depois vocês são os representantes dele aqui nessa casa, nessa obra do Senhor. Glória a Deus. E interessante, irmãos, agradecer também a todos os pastores, pastoras, obreiros, que quando eles ficam sabendo que você vai ministrar, eles intercedem pela sua vida, sabia? Isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? E o pastor Luiz já falou, ali está a família que o Senhor me deu, minha esposa Vânia, bênção de Jeová na minha vida, o Gustavo e a Ana Carolina. Os filhos, o que eles são? A Bíblia fala que são herança do Senhor. Os filhos são um presente de Deus para a minha vida e os seus para a sua vida. Amém? Delaide, um beijo. Devaide, um beijo. Gustavo, um beijo. Ana Carolina, um beijo no coração de vocês. Amém? Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, na versão NVI, diz assim o texto. Todos acharam? De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor, o nome do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Até aqui. Amém. Você deve conhecer muito bem essa história. Foi quando Davi assumiu o reinado de Israel e ele teve no coração dele o desejo, reconhecimento de levar essa arca de volta para Jerusalém. Essa arca, a arca da aliança, ela representava a presença de Deus, ela era a presença de Deus. Mas antes de caminhar nesse texto, eu queria relembrar com você sobre a arca da aliança. Eu fiz aqui algumas anotações. Ana, não precisa colocar o texto não, tá bom? Êxodo 25, depois você lê Êxodo 25. E quando fala da arca, é do 10 ao 22. Quando Moisés estava no Monte Sinai, e Deus falava com Moisés, e Moisés falava com Deus.
Deus pediu para Moisés para que ele construísse o tabernáculo, a tenda do encontro. E Deus passou para Moisés todos os detalhes, como ia ser, cada medida, as cortinas, tudo Deus passou para Moisés. E dentro desses utensílios que iam ser construídos, Deus também pediu para que ele fizesse a arca da aliança, a arca que representava a presença de Deus. E nas mesmas proporções, Deus deu para Moisés a maneira como Deus queria que fosse feita essa arca. Deus deu a medida, deu o tamanho, como seria a tampa, os querubins em cima da tampa, encontrando as suas asas, porque ali estaria a presença de Deus. E a arca do Senhor, ela foi feita, ela foi fabricada de madeira de acácia, que era a madeira mais top que existia. E ela foi toda revestida de ouro, e o texto fala de ouro puro. Não foi ouro 18, nem 24, nem 48, não. Ouro puro, por dentro e por fora. E Deus também levantou uma tribo, a tribo de Levi. Deus diz para Moisés: somente os levitas que eu vou escolher, pessoalmente, os levitas que vão poder carregar essa arca. E às vezes eu e você falamos que as pessoas que louvam, que adoram o Senhor aqui no nosso Ministério de Louvor, são levitas, mas levitas eram as pessoas que eles tinham a incumbência, a responsabilidade. O tabernáculo é eles que desmontavam e montavam, é eles que carregavam. E a arca da aliança não era diferente, somente eles poderiam carregar. Existia essa ordenança, porque eles foram separados para isso. E a arca foi construída, a arca da aliança. O que tinha na arca? Na arca tinha a presença de Deus. Ela tinha as tábuas da lei. A lei escrita pela mão do próprio Deus. Existia um maná celestial, os pães da presença. E ela tinha ainda a vara de Arão. Ela era um instrumento especial, era a presença de Deus. E ela representava a presença de Deus. Porém, se a gente voltar agora um pouquinho, primeiro, adiantar um pouquinho mais, 1 Samuel 4, o que diz o texto? Que um dia, essa arca ela foi levada pelos filisteus. Sempre que Israel ia para uma batalha, Israel levava na frente a arca do Senhor. Nós precisamos começar a aprender, nós já sabemos, mas relembrar nesta manhã. Quando eu e você estivermos numa guerra, o nosso dia a dia, ele é uma guerra constante. Nós precisamos levar a presença de Deus na nossa frente. Deus precisa estar comigo e com você. E foi o povo de Israel para a guerra. Mas nesse dia eles não levaram a arca do Senhor. E diz o texto, que nesse primeiro momento Israel perdeu a guerra e ele perdeu 4.000 homens. E eles ficaram desesperados, temos que buscar a arca do Senhor, para que nós possamos vencer esse inimigo, vencer essa batalha. Só que existia um porém, já estava começando o ministério de Samuel. Samuel já tinha falado para o sacerdote Eli, que a casa dele não ia prevalecer, não ia permanecer. Por quê? Porque os filhos dele, que eram herdeiros desse ministério sacerdotal, eles estavam desagradando ao Senhor. Eles estavam fazendo coisas que eles não deveriam fazer. E Deus já havia falado para Eli: você não vai permanecer, porque os seus filhos estão desobedientes e você não consegue corrigi-los. Então eles foram buscar a arca do Senhor. Vamos trazer a arca para essa batalha. E nessa guerra, quem veio trazendo a arca? Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E eles trouxeram. E quando eles chegaram onde o exército estava acampado com a arca, houve um grande júbilo, uma grande festa, falando: hoje nós vamos vencer os filisteus, porque a presença de Deus está aqui. Só que aconteceu o contrário. Nessa peleja, Israel perdeu 30.000 homens.
E os filisteus levaram a arca do Senhor para a terra deles. Levaram achando que tinham conseguido uma grande conquista. E a arca seguiu. Interessante, irmãos. Parece que uma luta, parece que ela nunca vem sozinha. Sempre quando surge uma, nós temos que firmar o pé. Porque parece que geralmente vem outras juntos. Vem de turma. Vem para derrotar, porque talvez fale assim, se for só uma, não vou conseguir, mas vamos todas. E o que aconteceu? Eli, com 98 anos, estava em casa, sentado na sua cadeira de balanço e descanso. Quando chegou o mensageiro, falou: Eli, tivemos um grande problema. Israel perdeu a guerra. A arca do Senhor, ela foi levada, a presença de Deus foi levada. E não foi só isso não, Eli, seus filhos também, Ofni e Finéias, morreram na batalha. O que aconteceu com o nosso irmão, que já tinha recebido o recado de Deus? Diz que ele caiu da cadeira e ali mesmo ele morreu. Não parou aí. A esposa, mulher de Finéias, ela estava grávida. Quando ela recebeu a notícia que o esposo havia falecido na guerra e que o sogro havia também falecido, quando recebeu a notícia, ela entrou em trabalho de parto. E o texto fala que ela não resistiu ao nascimento daquela criança. Mas antes de morrer, o texto da minha versão fala que ela murmurou, dizendo assim: chame o menino de Icabode. Por quê? Porque foi-se a glória de Israel. E eu quero falar para você nesta manhã. Talvez você está aqui, talvez você está nos assistindo pelas redes sociais, e você acha, pelo que você está enfrentando, passando, a glória do Senhor foi embora da sua casa. Não foi. A glória do Senhor não foi embora do seu ministério. Não foi. A glória do Senhor não foi embora da sua empresa. Não foi. Ela continua na sua casa, na sua vida. Basta que você continue buscando. E os filisteus levaram a arca do Senhor do campo de batalha e colocaram ela na cidade, juntamente com o seu Deus, o Deus Dagon, que é um Deus com D minúsculo, porque o único Deus com D maiúsculo é o Deus que eu e você servimos. É o Deus soberano que criou todas as coisas, é o Deus forte, é o Deus poderoso na guerra, com D maiúsculo. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. E diz que na manhã seguinte, quando eles foram lá ver o que tinha acontecido, quando eles chegaram naquele ambiente, na sala, Dagon estava caído de cabeça no chão, ou seja, estava curvado diante da presença do Deus soberano. E eles ficaram impressionados, mas falaram: aconteceu. Levantou a estátua lá de, não sei se era de ferro, eu acho que era, ou de mármore, não sei. E no dia seguinte eles voltaram. E quando eles voltaram, eles ficaram mais impressionados ainda. Por quê? Porque o Deus deles, Dagon, ele estava com a cabeça caído, com a cabeça decepada e os braços decepados. E eles começaram a ficar impressionados. Diz: não está certo. Precisamos nos livrar dessa arca. E o Senhor começou a colocar enfermidade naquele povo. Saiu manchas no corpo, saíam feridas no corpo, e eles foram ficando desesperados. O Senhor começou a castigar as dó de todos os seus vizinhos. Com medo deles levar a arca de Deus para Gate, o problema continuou e piorou mais ainda. Depois levaram para Ecrom, e toda a nação filisteia, todos eles estavam doentes.
E o texto fala que havia choro por toda a parte. E juntaram ali os 5 reis e falaram: nós temos que devolver essa arca. Esse Deus, o Deus de Israel, ele não pode permanecer aqui, porque a nossa nação está padecendo. E 1 Samuel 6 diz que a arca de Deus, ela foi devolvida para Israel. E eles falaram: vamos fazer uma prova, para ver se é o Deus deles mesmos. Eles pegaram 2 vacas recém-criadas, com bezerros novos, separou os bezerros, pegou essas 2 vacas, colocou num carroção novo, colocou a arca. Eles falaram assim: mas não vamos fazer só isso, vamos mandar também uma oferta para eles. Eles construíram em ouro os desenhos que simbolizavam as feridas que eles estavam no corpo, e fizeram também ratos de ouro, e colocaram dentro de um cofre, colocou junto com a carroça, falou: vamos fazer uma prova, vamos soltar essas vacas, se elas forem para o lado da fronteira, porque Deus deles está nesse negócio. Pensa, irmão, quem conhece aí um pouco, né, sabe que uma vaca com bezerro recém-nascido, o bezerro ainda berrando, ela não vai para o outro lado, ela quer ficar junto, em cima. E diz o texto que eles soltaram essas vacas, e elas foram a caminho da fronteira. E eles celebraram, dizendo: agora sim, a nossa nação vai voltar ao normal. E essas vacas foram atravessar a fronteira. E diz o texto que a arca do Senhor chegou a Bet-Semos. Eles fizeram uma grande festa, eles celebraram, eles pegaram essas vacas, sacrificaram, eles pegaram a madeira da carroça, fizeram um holocausto ao Senhor, agradecendo a Deus pela bênção, pelo milagre da devolução da arca da presença do Senhor. Só que naquela época, irmãos, a arca em Israel, em Bet-Semes, aqui eu creio que não tem nenhum curioso aqui, nenhuma curiosa aqui no nosso meio, mas ali existiam 70 homens curiosos, e eles pecaram diante do Senhor. Por quê? Porque eles ficaram curiosos e foram olhar o que tinha dentro da arca, e esses 70 homens foram fulminados, eles foram mortos, e o povo, mais uma vez, ficou com medo. 1 Samuel 7 diz que eles mandaram recados para o povo de Quiriate-Jearim vir buscar a arca do Senhor. Então eles vieram e buscaram a arca do Senhor, e a levaram para a casa de Abinadab, e consagraram seu filho Eleazar como guarda responsável pela arca do Senhor. Segundo Samuel 5 diz que Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Davi reconheceu que ele morava num palácio, mas a arca da presença estava debaixo de uma simples tenda. E Davi: nós precisamos trazer essa arca para Jerusalém. O que me chama a atenção, e nós já vamos começar, era só a introdução, Fábio, para você entender qual é a importância da arca, para a gente entender qual é a importância de Deus na nossa vida, qual é a importância de Deus na nossa casa, qual é a importância de Deus aqui nesse ambiente que nós estamos agora. 1 Samuel 7:2 diz, Ana, coloca por gentileza esse texto, 1 Samuel 7:2. Irmãos, isso aqui me impressionou. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim por muito tempo, ou seja, ela permaneceu na casa de Abinadab por 20 anos, e todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas.
Irmão, isso aqui me intrigou, essa história. Como que a presença de Deus pode ficar na casa de um homem, numa família, por 20 anos? E o texto só falou aquilo. E os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Eu pensei, misericórdia, isso pode acontecer na minha casa. Isso pode acontecer na sua casa. Isso pode acontecer aqui na igreja. Talvez, eu não sei você, mas eu sirvo ao Senhor tem alguns anos já. E quem sabe, você está também nessa situação, Deus na sua casa, na sua vida, e não acontece nada. Irmãos, 20 anos ela ficou na casa desse moço, que você guarda bem o nome dele, chamado Abinadab, e nada aconteceu. A Bíblia só narra que ficou na casa dele. Agora, por que que nada aconteceu? Isso que nós precisamos procurar, buscar, entender e descobrir. E se tem algo parecido com isso na minha vida, na sua, nós precisamos mudar. Isso precisa ser mudado hoje. Por que que nada aconteceu nesses 20 anos? Porque a presença de Deus foi desprezada na casa dele. A presença de Deus foi rejeitada na casa dele. A presença de Deus na sua casa, ela não foi adorada. A presença de Deus na casa de Abinadab, ela não foi honrada. A presença de Deus na casa de Abinadab, ela não foi buscada. A presença de Deus na casa desse homem, ela não foi desejada. A presença de Deus na casa de Abinadab, ela não foi valorizada. Eu e você, se tem algo que nós precisamos mudar, nós precisamos mudar hoje. Nós precisamos clamar ao Senhor hoje, nesta manhã, porque Ele traz a mim e a você essa oportunidade. Aí eu comecei a lembrar algumas coisas. Esse dia eu fui numa empresa, acho que era uma ferragista. Diogo, acho que era uma ferragista. Tinha uma Bíblia desse tamanho. Eu fiz questão de ver, estava perto do caixa. Eu fiz questão de olhar o Salmo 91. Toda empoeirada. Eu lembrei um dia que o pastor Júnior fez um comentário sobre uns irmãos que andam com a Bíblia no painel do carro aberta. E o Salmo 91, o que é que diz? O Salmo 91 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tá certo? Amém. Tenha pessoas prestando atenção na mensagem. Obrigado, Senhor. Continue agindo, Espírito Santo de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você tem descansado no Senhor? Lembra do crente que não ora? É um crente Abinadab. Lembra do crente que não lê a Bíblia? É um crente Abinadab. Lembra do crente? Conhece algum que não adora a Deus? É um crente Abinadab. Conhece algum crente que não entrega a sua primícia? É um crente Abinadab. E essa frase eu não podia deixar. Você conhece algum crente que não entrega o dízimo? É um crente Abinadab, irmãos. Lembra do crente que fala de todo mundo? Você conhece algum? Eu não conheço. Ele fala de duas pessoas. Ele fala de Deus e de todo mundo. É o crente Abinadab. Graças a Deus o Ministério Fé e Família não tem isso. Ninguém aqui gosta de falar mal de ninguém. Ninguém gosta de fofocar. Verdade, pastor Laílson? Olha aí. Irmãos, por isso que essa igreja é diferente. Mas se você conhece alguém, é ruim apontar o dedo, né? Mas aponta e fala assim: você é um crente Abinadab. Nós precisamos, irmãos, entender tudo isso. Precisa haver uma mudança em mim e em você. Porque às vezes tem tempo, ó. Nasci na igreja, cresci na igreja, estou na igreja. Se Deus me ajudar, eu vou morrer na igreja. Louvado seja Deus que você e eu, que nós estamos
prontos, esperando o toque da trombeta, quando o Senhor voltar? Só um amém. Nós precisamos estarmos prontos. Agora, a nossa vida aqui e a minha não é só isso. Nós precisamos de algo mais. Nós precisamos levar essa palavra adiante. Nós não podemos ser crentes secretos, obreiros secretos. Nós precisamos levar essa palavra às pessoas que não conhecem, que não têm. O texto que nós lemos de 2 Samuel do 6, de 1 ao 5, irmãos, Davi, com aqueles 30 mil homens, eles estavam fazendo a coisa correta, a motivação era certa. Eles foram buscar a arca do Senhor, que estava na casa de Abinadab há 20 anos. E Davi preocupou-se, falando, eu moro num palácio chique, bonito, e a arca do Senhor está lá, debaixo de uma simples tenda. Nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos valorizar a presença do Senhor. E eles foram buscar a arca. Aí quando você lê a partir do versículo 6, Ana, 2 Samuel 6, a partir do versículo 6 até o 9. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como a arca do Senhor chegará até mim? A intenção deles era a melhor possível. Aí você olha, você pode pensar, mas Deus era muito ruim. Não, não era, porque existia uma palavra, uma determinação sobre a arca. Talvez se eu estivesse lá no lugar de Uzá, eu ia fazer a mesma coisa. Eles também foram levar a arca para Jerusalém num carroção novo, e diz que Uzá ia atrás, o irmão dele, Pérez, ele ia na frente, e o povo ia dançando e cantando. Mas quando chegou naquele local, talvez, não sei, um buraco, não sei, uma pedra, ou o boi assustou, né? Ele fala que o boi assustou. E o que ele fez? Ele achou que a arca ia cair, porque ela balançou, e ele foi segurar a arca para ela não cair. O gesto dele foi, o nosso entendimento, correto. Talvez se fosse eu no lugar dele, eu ia fazer o mesmo. E eu não estava aqui hoje para ministrar a palavra para você. Ia morrer também. Por quê? Porque Uzá, ele não era um levita, ele não era separado para aquele ofício. E ele morreu ali. E Davi ficou muito triste. Aí nós precisamos entender que eu e você, nós não precisamos nem devemos querer ajudar o Senhor. Talvez eu tenha uma promessa na minha vida, talvez eu tenha orado por algo, eu tenho buscado, eu tenho celebrado, eu tenho adorado a Deus, eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu tenho pedido, eu tenho jejuado, eu tenho chorado. Aí já estou chegando no final da minha bênção, alcançando a minha bênção, mas falta pisar aqui. Eu falo assim, está demorando, deixa eu dar uma ajudazinha para o pai aqui. Aí, irmãos, eu morro. Igual Uzá, eu volto para o final da fila, irmãos, e às vezes a fila é longa. Então tem coisa, você acha que isso aqui é para vocês? Não, irmão, isso é para mim. Tem coisa que nós precisamos aprender, colocamos diante do Senhor. É o tempo dele. É fácil? Nunca. É fácil esperar? Não é fácil, irmãos. E o que é que nós vimos aqui no nosso seminário? Para Deus, um dia pode ser 1000 anos. E 1000 anos pode ser um dia. É no tempo de Deus.
É fácil esperar? Nunca. Se eu falar para você que é fácil esperar algo que eu tenho colocado diante do Senhor, não é, irmãos, não é fácil esperar. Eu sempre falo assim, eu amo dar carona, porque eu já andei muito de carona, já andei muito de a pé. Aí eu falo assim, eu não importo dar carona, eu acho bom dar carona, mas eu não gosto de esperar. Às vezes essa espera, ela te atrasa o seu compromisso. Não sei se vocês são assim. Não é fácil esperar, irmãos, é difícil. Mas nós precisamos esperar. O que diz? Esperei com paciência no Senhor e Ele, aleluia, se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. A espera não é fácil. Eles estavam fazendo a coisa correta, mas procedimento errado. O verso 10, por gentileza, Ana. Versículo 10. Assim, Davi não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o geteu. Irmãos, eu lendo alguma coisa, sabe o que algumas pessoas comentaram? Obed-edom era um geteu. O que era? Ele era um filisteu. Ele era estrangeiro. Ele era o improvável. Ele era o impossível. E engraçado que eles dizem no comentário que ele morava numa casinha próxima àquela estrada. Uma casinha feia, uma casinha velha. E eles falaram, Davi, está vendo lá aquela casinha lá? É um estrangeiro que mora lá. Vamos colocar essa arca lá. A gente vai chegar lá com ela, ele não tem nem como recusar. Vamos enfiar ela lá, deixa ela lá. Ele é estrangeiro mesmo, se matar, matou deles lá, uma nação inimiga nossa. Vamos colocar ela lá, deixa. O problema dele, Davi. Ele não tem como recusar. Diz que era uma família pobre. Quando eu falo pobre, naquela época lá no sentido financeiro. E eles levaram a arca do Senhor para a casa desse moço. No versículo 11, esse geteu. E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Aleluia. Irmãos, eu me peguei pensando, meditando, falando, Senhor, mas olha a diferença. Ela ficou 20 anos na casa de um cidadão, um israelita. Certamente conhecia todas as histórias do Deus de Israel, que ele havia feito com o povo hebreu, que ele estava fazendo ali. Ficou 20 anos e nada. E ela foi colocada na casa de um estrangeiro, chamado Obed-edom, por 3 meses. E o texto fala que o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Esse homem, ele precisou de 3 meses para que o Senhor mudasse a vida dele. Ele era um estrangeiro, ele era um improvável, porém, ele teve um entendimento. Ele adorou a presença do Senhor na casa dele. Ele honrou a presença do Senhor na casa dele. Ele aproveitou a oportunidade. O que eu e você precisamos aproveitar quando estamos na presença do Senhor. Ele buscou intimidade com a presença do Senhor. Ele desejou desfrutar da presença do Senhor. Ele valorizou a oportunidade da presença do Senhor. Aquilo que o pastor Luiz tem falado aqui, nós precisamos
buscar, é isso? Buscar, desejar e valorizar. Esse homem fez isso. E diz mais, diz que a sua esposa era estéril, ela ficou grávida, ela engravidou. Os seus animais, que antes eram mirrados, pouquinho, eles começaram a produzir. E eles foram multiplicados em 3 meses. As suas plantações, os seus pastos, começou a ficar mais verde do que todos os outros da vizinhança. A sua colheita, ela foi a 100 por 1. Ele ficou rico, ele prosperou. E não foi só ele, foram os seus vizinhos também, os seus amigos. Aquela região, ela foi mudada pela presença de um Deus que foi adorado. Um Deus que teve o seu nome exaltado acima de todos os outros deuses. Um Deus soberano. Os seus familiares e os seus vizinhos, eles também prosperaram. A presença de Deus naquele lugar mudou a história daquela família. E a bênção foi tanta. A bênção foi tamanha. Versículo 12, por favor. Olha, a bênção foi tão grande. Olha o que eles fizeram. Eles foram, alguém fez os conselheiros, os próximos a Davi. Então disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Aleluia. Irmãos, a bênção era tanta, que foram falar para Davi: precisamos trazer a arca para cá. Nós precisamos dessa bênção no nosso meio. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor. A bênção foi tanta. Davi, nós precisamos trazer essa arca. Davi, esse Deus precisa estar aqui no nosso meio, junto em Jerusalém. Nós precisamos aprender, aqui nesta manhã, a diferença que existe, para mim e para você, quando nós adoramos a Deus, quando nós servimos a Deus. E o que me chamou mais atenção ainda nesse texto, irmãos, foi a mudança de atitude. Versículo 13. Disseram que Davi voltou coloca por gentileza o 12 novamente, Ana. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo ao Senhor. Isso também me pegou, irmãos. Aqui houve uma mudança de atitude. Davi falou: nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mudar a nossa atitude. E segundo o nosso amigo Google, irmãos, da casa de Obed-edom até Jerusalém, eram 25 quilômetros. Goiânia Trindade. O que me intrigou, não pela quantidade, o valor do boi, da vaca gorda que eles sacrificavam, não. Irmãos, mas o que o texto fala para mim e para você? Olha a mudança de atitude. Os levitas carregando a arca. Conta comigo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 passos. Eles sacrificavam um boi gordo e uma novilha ao Senhor. Eles davam mais 6. Agora eu não vou contar. Eles davam mais 6. Sacrificavam um boi gordo e uma novilha ao Senhor. Primeiro eu lembrei lá de Pontalina, irmãos. Bem que a Cris não está aqui hoje. A Cris fala que eu mudei de Pontalina, mas a Pontalina continua. Deus te abençoe, Cris. Irmãos, ia matar uma vaca lá, pastor Luiz. Era 6 homens e 10 mulheres, ficava o dia inteiro naquela trabalheira danada. Misericórdia. E agora aqui, a cada 6 passos, eles sacrificavam um boi gordo e uma novilha gorda. Para quê, irmãos? Para adorar a presença do Senhor. Para termos a presença do Senhor na minha casa e na sua, tem um preço. Senão eles não levariam a arca para Jerusalém. Você acha que é fácil a gente andar com Deus? Não é, irmãos. O Abinadab que serve a Deus, ele precisa orar, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa jejuar. Isso é sacrifício. Tem coisas. Isso eu aprendi com o pastor Hermínio de Moraes. Pastor Hermínio de Moraes, não, pastor Hermínio. Misturei o nome dos homens. O outro era. Ele falou assim, tem coisa, irmãos, que eu sei que não é pecado, mas eu resolvi e eu não faço. Eu também, irmão, tem coisas que eu sei que não é pecado, então preciso melhorar mais ainda. Mas eu não faço, porque é a opção de não fazer. Então, para você ter a presença do Senhor na sua casa, tem um preço, você tem que buscar, você tem que sacrificar, todos os dias, você tem que orar ao Senhor, clamar ao Espírito Santo, todos os dias você precisa dar uns passos, você precisa buscar o Senhor, falar: Senhor, eu preciso do Senhor na minha casa, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor no meu ministério, eu preciso do Senhor na minha família, eu preciso do Senhor na minha empresa, eu preciso do Senhor todos os dias. É sacrifício, irmãos, não é fácil, porque se fosse fácil orar, não precisava falar. Se fosse fácil ler a Bíblia, não precisava de todos os dias o pastor vir aqui e falar: nós temos que ler a Bíblia, nós temos que orar, nós temos que jejuar. Se fosse fácil, não precisava falar, eu e você fazíamos. É, irmãos, mas é difícil. Às vezes a gente fica 3 horas assistindo um filme, mas não passa 10 lendo a Bíblia. Talvez eu fique o dia todo olhando as mensagens que estão chegando para mim, mas não separo 10 minutos de oração ao Senhor. É preço, irmãos, é preço. Você vê o nosso pastor aqui sendo usado por Deus todos os dias, ele paga o preço. Os pastores que ministram aqui, as pastoras pagam o preço, os obreiros dessa casa, eles pagam o preço, os ministros de louvor, o pessoal do louvor, eles pagam o preço, irmãos, é sacrifício. E nós precisamos aprender com isso. Eu e você precisamos de sair do mundo de Abinadab, e nós vimos para o mundo, para a casa de Obed-edom, levar a arca do Senhor para a nossa casa, buscar o Senhor na nossa casa, participar de um pequeno grupo. Se você não participa, leva um para sua casa, ou então começa a participar de um pequeno grupo, de um GPL, fala com o pastor Júnior. Nós precisamos, irmãos, fazer a diferença. No meu local de trabalho, os meus vizinhos. Um dia desse aí, no meu futebol de sexta-feira, entrou dois adolescentes lá, Hugo, na sexta-feira. E o professor titular não estava o aprendiz, né? E lá, como todo mundo é trabalhador, no dia de trabalho, normal é assim, ó, você não dá entrada forte, você não dá carrinho. E os meninos chegaram lá, pastor Neto, voando, né? Aí começou a criar caso com um moço lá, e eles começaram a encrencar. Eu entrei no meio e falei: você está errado mesmo. E ele ficou bravo, eu também fiquei, né? Falei: rapaz, aqui você não faz isso. Aí no final, né,
Todo mundo se cumprimentou, eu pedi desculpa para ele. Graças a Deus eu pedi desculpa para ele, né? O outro menino também foi lá e consertou e tal. Aí fomos embora. Eu pensei, oh, meu Deus. Aí na outra sexta os dois chegaram para mim e falaram assim: ah, o senhor é pastor, né? Falei: sou, pela misericórdia de Deus. Irmãos, se eu não peço desculpa para aqueles meninos, como é que ia ser, Diogo? Então, irmãos, é um preço. Nós precisamos entender. E nós precisamos começar nesta manhã fazer a diferença. E quando eu finalizava, irmãos, esse rascunho que eu orava ao Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração Ezequiel 37, dizendo: profetiza, profetiza, profetiza. E eu quero ser boca de Deus nesta manhã para a sua vida. Eu quero em algum momento a palavra do Senhor falou com você, se tem algo na sua vida que você acha que precisa ser transformado, mudado, eu quero pedir para você, aqueles que podem, que você venha até aqui à frente, nós queremos orar por você. Mas se eu dizer uma coisa para você, se você não crê, não venha não, tá? Pode ficar sentado aí. Irmãos, porque é difícil, não é fácil. Às vezes você entrega uma palavra para a pessoa, fala, vai acontecer, ela fala, não vai. Mas o Senhor vai mudar. Não, não vai. Por que não? Não, não vai. Irmãos, se você crê, você venha, que nós vamos orar por você. Agora, se você não crê, não venha, fica sentado aí, porque não adianta. Que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus que está aqui, o Deus soberano da arca da aliança que está aqui nesta manhã, Ele conhece eu e você. Ele sabe o que temos buscado. Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor nesta manhã. Nós vamos seguir o exemplo de Obed-Edom, Senhor, nesta manhã. Nós vamos sair do território de Abinadab. Nós vamos entrar em Obed-Edom nesta manhã, para que o Senhor venha fazer na sua vida, nas nossas vidas, aquilo que Ele não fez em 20 anos. O que Ele não fez em 20 anos, que Ele venha fazer nesta manhã, que Ele venha fazer em 3 horas, que Ele venha fazer em 3 dias, que Ele venha fazer em 3 semanas. No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, enquanto o ministério de louvor está louvando, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aqui está a sua igreja. Senhor, eu não conheço, eu não sei, Espírito Santo, o que é que precisa sair de Abinadab e chegar em Obed-Edom nesta manhã. Mas o Senhor sabe, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus soberano. Por isso eu quero abençoar esses homens, quero abençoar essas mulheres. Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, que só traga, Pai, que só derrame a provisão, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor, a busca de cada um nesta manhã, ó Deus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Remanto itarabacheriandarabachaias, remandalabacheriandarabachericandarabachaias. Senhor, toma, Senhor, faça, Senhor, haja, Senhor, traga a resposta pelo poder do Teu sangue, Senhor, pelo poder do Teu nome. Que só mova, Senhor, nesta manhã, Senhor, sobre cada vida, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Vai, Senhor, em cada família, Senhor, vai nas casas, Senhor, vai na vida dos cônjuges, na vida dos filhos, Senhor, vai, soberano Deus, na vida profissional, Senhor, vai na vida empresarial, Senhor, vai na saúde física. Cura, cura, Senhor, age onde precisa ser. Que a tua presença, Senhor, promova no meio da tua igreja, pelo poder do sangue de Jesus. Que só traga a existência, Senhor, aquilo que eles estão buscando, aquilo que não existe ainda, que só traga a existência. Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus do improvável. Pelo poder do Teu sangue da Tua graça, pelo poder do Teu sangue da Tua graça, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã.
louvamos, Senhor, nesta manhã. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sustenta, Tu és o Deus que fortalece. Em nome de Jesus.